Vamos, irmãos, abrir, então, a palavra do Senhor no livro de Juízes. Ressaltamos no início do nosso culto, o capítulo 21, versículo 25. Eu peço a você que mais uma vez abra a sua Bíblia neste texto, Juízes, capítulo 21, versículo 25. Há também outros textos aqui nas Escrituras, em Juízes, creio que pelo menos mais 3 textos que vão dizer algo semelhante ao que está em Juízes 21, 25. E essa expressão, e eu quero trazê-la novamente à tona, ela vai nos dar algumas direções, alguns direcionamentos para a gente começar a analisar o livro de Juízes. Vamos ler mais uma vez, então, o texto. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Naqueles dias, no tempo em que julgavam os juízes, não havia rei em Israel. E quando o texto, irmãos, fala para a gente que naqueles dias não havia rei, sugere para a gente que no momento em que o livro foi escrito, havia rei. Os irmãos percebem esta mensagem aqui que está implícita? Então, alguém que vivia no tempo da monarquia, escreve dizendo que naqueles dias passados, não havia rei. E rei, no Antigo Testamento, tem uma significação bastante importante, e você não deve perder de vista essa significação. O rei era um representante de Deus na terra, o rei do povo de Israel. A nação era uma nação que tinha como lei a própria palavra de Deus. O que era civil se misturava com o que era espiritual. É diferente do que é hoje. Hoje nós vivemos em nações que têm a sua Constituição, que têm as suas leis civis, as suas leis nas diversas áreas. Mas naquela época o povo de Israel era uma representação da igreja de Deus aqui na terra. Então o rei não era simplesmente um rei civil, era espiritual também. E naquela época faltava esta pessoa para quem o povo pudesse olhar. Na verdade, o período dos juízes foi considerado um período teocrático, onde o próprio Deus governava o seu povo. Mas o povo deixou muito rapidamente de enxergar isso. A gente vai observar daqui a pouco, nos primeiros capítulos de Juízes, e hoje a nossa proposta é dar uma visão panorâmica do livro, uma visão, não do livro, mas uma visão de Juízes como parte da palavra de Deus, e falar sobre os 3 primeiros capítulos. A gente vai perceber, então, que muito rapidamente após a morte de Josué, e os irmãos se lembram de uma palavra de Josué chamando o povo ao compromisso com Deus no final do seu livro, capítulo 24, quando Josué diz o seguinte: olha, vocês devem escolher a quem vocês vão servir, se os deuses a quem os nossos pais serviram no passado, onde viviam, ou seus deuses aqui da região. E o que é que Josué fala? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Josué, como líder, sucessor de Moisés, estabelece ali uma renovação da aliança. No capítulo 24, chama o povo responde a este chamado e diz: não, nós vamos servir ao Senhor. E Josué, como que, entre aspas, desestimula, mas na verdade não é um desestímulo, na verdade
é um esclarecimento mostrando para o povo o que é que estava implícito em dizer: nós vamos servir ao Senhor. Josué diz: olha, ao Senhor vocês não vão servir, porque Ele é Deus zeloso, Ele é Deus justo, e Ele não vai perdoar as transgressões de vocês. O povo: não, nós vamos servir sim, nós vamos ser fiéis ao Senhor. E ali então começa um tempo, ali começa um momento onde o povo vive uma época histórica. E essa época histórica, eu quero que você agora volte para o começo do livro de Juízes, no capítulo 2, a gente vai perceber, irmãos, que o povo, por um tempo, levou adiante aquilo que havia comprometido a fazer. Vejam, capítulo 2, a partir do versículo de número 6. Josué 2, a partir do verso 6 até o verso 10, e nós vamos fazer esta leitura de forma responsiva. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sentaram no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaus. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Irmãos, aqui o texto da palavra de Deus vai nos mostrar, então, que após o povo ter sido repartido, cada qual para a sua herança, ali na terra de Canaã, e isso tudo foi delimitado. O livro de Josué vai trazer detalhes dessas delimitações, mostrando as divisas, as fronteiras da herança, o que cada um recebeu: Rúben, Simeão, Levi, Issacar, e assim vai, as 12 tribos de Israel. Fazendo aqui uma observação, que a tribo de Levi não recebeu herança, e a tribo de José recebeu 2 porções, para que então desse o número de 12. José por seus filhos, Efraim e Manassés. Então a herança foi repartida, a terra de Canaã, em 12 partes. E cada uma dessas partes foi encorajada a tomar posse da sua herança. Deus prometeu que estaria com o seu povo. E o povo então foi, cada um, para a parte que lhe havia sido dada. E o povo serviu ao Senhor. Não de forma perfeita, nós veremos isso, mas durante o período de Josué, e Josué já era um ancião nessa época, da primeira geração que havia deixado a terra do Egito. Quais os 2 que estavam vivos ainda, irmãos? Eram os 2 anciãos. Josué já era um ancião, os outros vinham de uma outra geração, a geração que cresceu no deserto. A geração que cresceu e que nasceu no deserto, as crianças que saíram do Egito. E o povo que nasceu enquanto deslocava durante aqueles 40 anos de peregrinação. Josué já era um ancião, e ele foi chamado. Calebe também, no seu momento, foi chamado. Só que aquele povo que cresceu, que viu as obras do Senhor,
e que havia convivido ali com Josué, com Calebe, aquele povo também segurou as pontas, aquele povo manteve-se fiel ao Senhor, aquela geração continuou servindo ao Senhor. Mas o texto fala que essa geração também foi congregada a seus pais. Essa geração faleceu e foi unida aos seus pais, no sentido de ser sepultada, como os pais haviam sido sepultados. E o texto diz: e uma outra geração, após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. A gente pode dizer aqui duas palavras. Uma palavra é que aquele povo não conheceu no sentido vivencial, no sentido de ver com os olhos, no sentido de experimentar ali aquelas obras que Deus havia feito, por exemplo, na época da ocupação, os milagres, como aconteceu, por exemplo, com a queda de Jericó. Aquele povo não havia vivido isso experimentalmente. Podemos dizer também, levantar aqui uma suposição, uma análise, de que houve falhas de pais na transmissão a seus filhos dos feitos do Senhor, em certo grau, em certo sentido, pelo menos não fazendo como deveriam fazer. O fato, irmãos, é que o tempo foi passando. O tempo foi passando, e lá no final, como a gente leu, a gente percebe que naquela época não havia rei. Cada qual fazia o que achava mais reto. O povo estava sem a liderança de Deus. Não simplesmente do rei humano, que não havia. O rei humano era apenas uma simbolização, ou era apenas uma representação, um símbolo do Deus invisível. O Deus que deveria reinar sobre aquele povo. E naquela época aquele povo não tinha rei. Aqui então eu volto para o primeiro raciocínio, e que eu fiz aqui uma divagação longa, mas foi um tempo onde não havia rei. O rei tinha um papel importante porque representava Deus, embora fosse falho, e juntamente com o sacerdote e o profeta, eles representavam os ofícios do Antigo Testamento, os quais, os três ofícios, o rei, o sacerdote, o profeta, foram cumpridos perfeitamente em Cristo. Não houve um rei perfeito no Antigo Testamento, não houve um sacerdote perfeito no Antigo Testamento, e não houve um profeta perfeito. Cristo foi o rei, o profeta e o sacerdote perfeito. Mas cada rei, cada profeta, cada sacerdote trazia algo em si que nos fazia, ou que fazia aquele povo olhar adiante e visualizar aquele que estava por vir. O rei, profeta e sacerdote perfeito, o Senhor Jesus Cristo. Bom, mas vamos aqui para mais um ponto. Naquela época não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais certo. Então nós chegamos aqui à conclusão de que o livro foi escrito numa época em que havia um rei, na época monárquica. Os irmãos têm noção, já estudaram a respeito de quem possivelmente possa ter sido o autor do livro de Juízes? Possivelmente seja Samuel, presbítero Adalmo? É considerado o último dos juízes, o primeiro dos profetas. Ali na transição, Então, Samuel que ungiu Saul, o primeiro rei de Israel, Samuel que ungiu Davi, o segundo rei de Israel. Então, possivelmente Samuel, que era ali
um guardião da história, né? Aquele que cresceu sendo instruído pelo sacerdote Eli. Possivelmente Samuel tinha documentos que foram registrados, que foram guardados, e ele fez esse registro inspirado por Deus, escrevendo o livro de Juízes. O livro de Juízes fala, então, desta época. Não temos, irmãos, segurança para dizer quanto tempo durou esta fase. Porque alguns juízes, nós temos 12, podemos dizer assim, 12 juízes. 6 mais importantes: Otiniel, Eude, Gideão, Débora, Jefté e Sansão. Nós temos esses assim que são os mais importantes, e temos outros 6 que são menores. E possivelmente alguns deles agiram concomitantemente, em lugares diferentes. Então, o tempo em que reinaram os juízes, ou o tempo em que os juízes estiveram, né, julgando o povo de Israel, pode ser um tempo que vai, por exemplo, de 150 a 350 anos, segundo o ponto de vista do historiador, segundo a linha de raciocínio que se segue, indo lá do século, indo de 1400 até 1050, mais ou menos, antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então tem este intervalo aí, né? Tem estas datas, estas diferenças, mas só para mostrar para os irmãos onde se localiza na história do povo de Deus. Quando a gente pega o livro de Juízes, é um livro que tem 21 capítulos. Nós temos os primeiros 2 capítulos, que é um prólogo explicativo, que mostra para a gente este momento e dá para a gente o contexto da história que seria contada. Os capítulos 3 a 16 vai mostrar para a gente ciclos de opressão e libertação. E esses ciclos são muito interessantes e eles se repetem, a gente verá isso aqui, daqui a pouco no capítulo 3, mostrando o primeiro ciclo. Como que acontecia? E repetia. Aconteceu uma vez, aconteceu 2 vezes, e 3, e foi desta forma. E os capítulos finais é o epílogo, do capítulo 17 ao capítulo de número 21, e vai mostrar para a gente exemplos de idolatria e de imoralidade pessoal e tribal. Então, a gente pode pegar esses 3 momentos no livro de Juízes. O prólogo, capítulos 1 e 2, depois a parte principal, capítulos 3 a 16, e depois o epílogo ilustrativo, capítulos 17 e 21, com exemplos pessoais e tribais de apostasia, de idolatria, de imoralidade vivenciados nesse tempo. E eu quero então, irmãos, agora que nós observemos alguma coisa relacionada ao prólogo. Peço aos irmãos que estejam comigo para observarmos o prólogo, os capítulos 1 e 2. Eu quero antes que os irmãos abram em Êxodo, capítulo 34. Êxodo, capítulo 34, nós vamos fazer a leitura dos versículos 11 e 12, vamos fazer juntos e depois nós vamos ler um pouco mais. Leiamos. Guarda o que eu te ordeno hoje, eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus,
os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais, para que te não sejam por cilada. Aqui nesses dois versículos, irmãos, entre muitos outros textos, nós vamos ler alguns, mas entre muitos outros textos da lei, dos 5 primeiros livros históricos, Deus orienta o seu povo. Eu vou dar a vocês essa terra, vocês vão desapossar essa terra, vocês vão tirar o povo que está nessa terra, eu estou entregando, a terra é minha, ao Senhor pertence o mundo, a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. A terra é minha, o mundo é meu, eu quero dar a vocês essa terra. E vocês vão desapossá-la, vão tirar dela o povo que está lá. Vocês não farão aliança com os moradores desta terra. Quem falou isso, irmãos? Por quê? O motivo está aqui no final do versículo 12. Deus deixou muito claro, vocês não farão, porque eles serão, se vocês fizerem, serão para você o quê? Cilada. Foram bem avisados, não foram? Vocês não farão aliança, porque senão eles serão para vocês cilada. Vamos continuar a leitura? Agora, a partir do versículo que nós falamos, versículo 13 até o 16. Vamos ler responsivamente também. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos. Para que não façais aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituíssem-se com seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Então o texto aqui entra num ponto específico, quando fala a respeito do perigo que seria a aliança e do perigo que seria uma aliança de casamento, onde o texto vai mostrar para a gente, olha, cuidado, vocês vão derribar os altares, os postes ídolos, as colunas, vocês vão cuidar, eu sou Deus zeloso, eu não quero que vocês façam aliança com os moradores da terra, eu não quero que vocês tomem das suas filhas para os seus filhos, e vice-versa, deem as suas filhas para os filhos deles, nós veremos isso também em outros textos, para que isso não leve vocês à prostituição. E a ideia aqui é prostituição cultual, é deixarem de servir a Deus como Deus deveria ser servindo, envolvendo-se com pessoas que não temiam a Deus como este povo deveria temer. Deus disse isso para o povo, e nós podemos, irmãos, ver isso em muitos outros textos, mas eu vou dispensá-los aqui porque o ensino já está claro, né? O texto mostra que servirão de cilada, de laço, vai falar em outros textos, vai falar deste grande perigo. Agora, vamos voltar então para o capítulo 1 de Juízes. E nós vamos ler alguns versículos. Eu vou pedir a ajuda dos irmãos na leitura. Alguém, à medida que eu for citando o versículo, né? Alguém que quiser pode, por favor, tem o microfone? Ok, está com o nosso irmão William. Alguém, por favor, pode fazer sinal e o William vai levar o microfone. Alguém pode ler o texto que se encontra no capítulo 1 de Juízes, versículo 19.
O irmão que quiser ler pode se manifestar, que o William levará o microfone. Pode ler o 19, presbítero Adão, por favor, e o 21 também. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E como Moisés o dissera, deram Hebrom, a cidade Hebrom, a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Enaque. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém, antes os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Então aqui, o texto está mostrando para a gente um começo da história. Judá despovoou as montanhas, mas não expulsou os moradores do vale. Eles tinham carro de ferro. Então foi esta a razão dada. Será que carros de ferro seriam suficientes para impedir o cumprimento de uma orientação que havia sido dada pelo próprio Deus? Não. Mas eles ali se acomodaram diante de um primeiro desafio e não expulsaram os moradores do vale. Aí vem então, a justificativa, ou a pretensa justificativa, porquanto tinham carros de ferro. Será que a gente usa pretensas justificativas também para tentar explicar, às vezes, que nós não obedecemos a orientação clara da palavra de Deus para nós? Será que nosso pensamento funciona assim? Deus deu uma direção, uma orientação, e Deus diz, olha, meu filho, eu quero que você faça desta e desta forma. Aí, de repente, a gente encontra um primeiro desafio, a gente fala para Deus, Deus, eu não vou fazer assim por causa disso e disso. Muitas vezes, irmãos, a nossa cabeça funciona assim. Vocês acham que é algo bom para nós agir desta forma? Deixa eu dar aqui um exemplo que eu ouvi essa semana ou semana passada, falando de uma situação de uma pessoa, não é aqui da igreja, é de outro local, mas que, assim, entendeu que não deveria ser fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, porque a igreja onde ele frequenta é uma igreja rica. É uma resposta assim, que vai desdizer uma orientação, um mandamento que a palavra de Deus apresenta? São situações em que, às vezes, assim, a gente percebe que existe algum tipo de justificativa tentando falar algo do próprio coração para não fazer aquilo que Deus disse que deve ser feito. O que Deus disse que deve ser feito
a gente deve obedecer porque é segurança para nós, é para o nosso bem. Aí o texto diz no versículo 21, né, que os filhos de Benjamim também não expulsaram os jebuseus. E aqui nem apresenta alguma justificativa. Os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Até a época que o texto foi escrito, né, o texto falou, olha, eles estão convivendo até os dias de hoje. E o que é que Deus falou que essas nações seriam para o povo de Israel? Seriam cilada. Seriam laço. Vejam, a partir do versículo de número 27, eu queria que um outro irmão lesse, por favor, que a gente vai ver, irmãos, é até, assim, é triste essa leitura, muito triste, mas é o que aconteceu. Alguém leia, por favor, versículo 27, o microfone, né, será levado pelo William, até o versículo 35. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-sean, nem os de Tanaque, que os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todos com suas respectivas aldeias, pelos que cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer. Antes continuaram com ele em Gezer. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Nalol. Porém, os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Aser não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Aquizib, os de Elba e os de Afeca e os de Reobe. Porém, os asseritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e de Bet-Anate lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres e ajolaram em Salabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde a Sela para cima. Até aí, pastor? Até aqui, obrigado. Irmãos, aqui a gente percebe que foi algo generalizado, praticamente, né? O texto começa a citar as tribos, Efraim, Zebulon, Aser, Naftali. O texto começa a citar, mostrando, olha, essa tribo não expulsou, essa não expulsou, mas os sujeitou a trabalhos forçados. Era para fazer isso, para aproveitar deles como escravos? Não era para fazer isso. Não era. Não era para ter mão de obra gratuita. Era para expulsar. O texto vai mostrando para a gente que houve uma falha em cumprir o que Deus havia dito que deveria ser cumprido. E Deus deixou claro, não fazendo isso, eles te serão por cilada.
Não, mas eu estou aproveitando a mão de obra aqui, né, lucro, né, estão aproveitando a mão de obra forçada. Não é para aproveitar a mão de obra. Não é para ser transigente. É para obedecer de forma plena aquilo que as Escrituras estão orientando. O texto fala que houve, então, a transigência do povo de Deus. Vamos, irmãos, continuando aqui, essa análise do prólogo, né, para a gente entender o porquê de tanto problema, o porquê de ter sido um período tão nebuloso, tão tempestuoso, tão difícil para o povo de Israel. Vamos entender aqui neste prólogo, agora entrando no capítulo seguinte, no capítulo de número 2, versículos 1 a 5. Vamos ler de forma responsiva os versículos 1 a 5 do capítulo 2. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes derribarei os seus altares, contudo não obedecestes à minha voz. Que é isso que fizeste? Irmãos, vejam aí a interrogação exclamatória de Deus, né? Que é isso que fizestes? Que é isso? O que vocês estão achando que estão fazendo? Eu tirei vocês do Egito, trouxe vocês à terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Eu os orientei, vocês não devem fazer aliança com os moradores dessa terra. Vocês não obedeceram a minha voz, vocês não obedeceram. Que é isso que vocês fizeram? Eu vejo o espanto de Deus aqui, usando linguagem humana para se referir ao divino. O espanto de Deus. Que é isso que vocês fizeram? Vejam o versículo 3, vamos continuar a leitura responsiva. Deus falando, né? Ele não invalidaria e não invalidou de fato, ele se manteve Deus, e isso é maravilhoso. Nós vamos observar essas tensões que acontecem no livro de Juízes. Mas olha o que o texto diz: pelo que também eu disse, não os expulsarei diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Podem continuar o 4. Sucedeu que, falando ao anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Aqui tem algo curioso, muito curioso. O texto fala que o povo ouviu, o povo entendeu, sabia que estava errado. Ouvindo o que Deus havia falado, o povo levantou a voz e chorou, e continuou no erro. Estranho isso, não é? O povo chora, não abre mão da religião, mas não abre mão do erro. Irmãos, olham que coisa, assim, como que o coração humano é estranho. O povo chora, levanta a voz, pranteia, sacrificam ao Senhor. Não, Deus, o Senhor é nosso Deus e tal, mas continua. Aí o texto vai mostrar, então, para a gente, Deus continua o Deus desse povo, Deus não invalidou a aliança, mas Deus diz o seguinte: olha,
É isso que vocês querem? Vocês não terão amigos, vocês terão adversários. E os deuses deles serão laço para vocês. A vontade permissiva do Senhor, que diz que devemos agir de determinada forma, e às vezes erramos contra Deus, desobedecemos a Deus, eu falo, tudo bem, tudo bem. Ele permite, mas ele havia dito, de outra forma será melhor, meu filho. De outra forma será melhor. Mas aí o povo experimentou o fruto de andar distante da orientação do Senhor. Vamos continuar, irmãos, a leitura aqui do texto, agora a partir do versículo de número 11, do capítulo 2, e nós vamos fazer a leitura do versículo 11 até o versículo 23, de forma responsiva também. Aqui o versículo 6 a 10 nós já lemos, né, que fala de Josué, dos anciãos que viveram muito tempo depois de Josué, e fala então depois da nova geração. Versículo 11, então fizeram os filhos de Israel o que era mal. Foi um destino, foi uma história contada. Né? Deus disse, olha, se fizerem dessa forma, será essa a consequência. E assim aconteceu. Não devemos discutir com o que Deus fala. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que o tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e o adoraram e o provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu da mão dos seus espoliadores, que os pilharam, e os entregaram à mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra. Olha que forte. A mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com os juízes e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia dele antes de seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse, porquanto esse povo transgrediu minha aliança, e eu ordenara seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Para que elas pôs Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué.
Irmãos, então aqui a gente vê o relato de como que esse tempo foi instaurado. A gente percebe graça de Deus até no erro do homem. Deus usando aquele povo pagão, aquelas nações pagãs, até para provar, até para ensinar o seu povo, debaixo de sofrimento, debaixo de cajado, de vara. Não era para ser assim. Deus orientou, Deus instruiu, Deus ensinou, o povo optou por ser desobediente e colheu do fruto do próprio procedimento. Então, aqui o texto vai dar para a gente esta visão e vai mostrar, olha, Deus suscitava juízes e os juízes os livravam, mas logo o povo voltava. Aí chega o ciclo que nós falamos, o ciclo que se instaura e se repete sucessivas vezes no livro de Juízes. Vamos, então, para o capítulo 3, para a gente finalizar esse nosso estudo, dos capítulos 1 a 3. Aqui o capítulo 3, já entrando no primeiro ciclo, só para mostrar o ciclo, né? A nossa ideia hoje, pela manhã, é ficar com o prólogo, mas só para mostrar como que o ciclo funcionou. Capítulo 3, versículos 5 e 6, olha o que Deus havia dito para não acontecer, aconteceu. Versículos 5 e 6, vamos ler? Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto aos seus deuses. Deixaram de ser totalmente fiéis ao Senhor. Aí vem, então, o primeiro ciclo. Versículo de número 7. Leiamos. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então, o primeiro ciclo começa com pecado. O povo peca. O povo se esquece de Deus. O povo não faz o que é reto aos olhos de Deus. O povo toma por deuses aquilo que entende ser melhor para si. Em outras palavras, deixa de servir a Deus e vai servir aquilo que quer servir. Envolvendo-se com os outros costumes, envolvendo-se com as outras práticas, o povo deixa de ter Deus como primazia, primeiro lugar na vida, deixa Deus como uma parte. Percebam que o povo não deixa Deus de tudo, certo, irmãos? Não deixa Deus de tudo. Quando o profeta foi, o anjo de Deus foi, o povo ouviu e chorou, mas continuou, e logo foi prestar sacrifício ao Senhor. Uma religião corrompida. E isso, irmãos, é um perigo para todos nós. Não, eu não deixo Deus, eu sirvo Deus, eu não deixo de jeito nenhum. Só que, da mesma forma, abre mão de pontos claramente revelados nas Escrituras e corrompe a sua aliança com Deus. Isso é muito comum. Deus não deixa de ser o nosso Deus, como não deixou de ser o Deus desse povo. Mas a nossa história se torna muito pior do que poderia ser. O nosso testemunho se enfraquece. Bênçãos que poderíamos desfrutar fogem de nós. Deus se coloca contra nós, como nosso adversário, usando aquilo que nós não deveríamos ter pegado, mas pegamos para nos provar, muitas vezes através de dor, através de vara. Então, pecado. O povo se esqueceu de Deus, não fez o que era reto aos olhos de Deus. Aí vem, então, aqui o segundo momento do ciclo, versículo 8, vamos ler? Então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel,
e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Então, pecado, servidão. Pecado, consequência. O povo deixa a Deus, Deus visita o povo com juízo. Aqueles que deveriam ser expulsos e não deveriam ser laço nem cilada, agora estão se assenhorando do povo de Deus. Estão tirando proveito, estão sendo opressores do povo de Deus, entregues na mão de rei pagão. Pecado, servidão. Terceiro ponto do ciclo, um ciclo vicioso que vai repetindo-se durante todo o livro. Está aí no versículo de número 9 e 10. Vamos aí vamos no 9 primeiro. Clamaram o Senhor, os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou. Otniel, filho de Quenaz, que era irmão de Calebe, e mais novo do que ele. Vamos ler o 10 também. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então, irmãos, pecado, servidão, consequência negativa do pecado. Terceiro ponto, arrependimento, clamor, súplica a Deus, busca da presença de Deus. O povo que gemia sobre a servidão clamou ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou o libertador, que os libertou. Então, clamor. Depois do clamor, depois de clamar ao Senhor, vem a libertação e vem a paz. Libertação e paz. Vejam o versículo de número 11. Vamos ler também? Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otniel, filho de Quenaz, faleceu. Pecado, consequência, clamor, libertação, paz. A terra fica em paz por 40 anos. É interessante a gente ver que o sofrimento aqui, a servidão foi por quantos anos? 8. E Deus deu paz por 40. A gente vê que a bondade de Deus ainda era generosa. O povo serviu por 8, Deus deu paz por 40 anos. E o povo, então, usufruiu de tranquilidade. Por 40 anos. Só que, para fechar o ciclo, ou começar outro ciclo, fecha e começa, vejam o versículo de número 12. Vamos ler também? Tornaram, então, os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. Aí então, irmãos, vem mais uma vez, pecado, e com o pecado vem a consequência. Versículo 14, os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, quantos anos? 18 anos, aumentou um pouquinho, né? 18 anos. O povo voltou a fazer o que era mal. Aí Deus, olha gente, como é que o texto fala? Deus deu poder ao inimigo. Foi Deus que deu poder. Às vezes, os adversários que vêm contra nós, a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Às vezes é Deus que está dando poder.
para que seja juízo contra o nosso pecado. E o povo serviu a Eglon 18 anos. Olha o ciclo repetindo. Pecado, sai da paz para o pecado. Aí no pecado vem a consequência. Aí vejam então o versículo de número 3. Olha o que o versículo 3 vai dizer. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Versículo 15. É o terceiro ponto, né, do ciclo, né? Versículo 15, terceiro ponto do ciclo. Leiam, por favor. Vamos ler? Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou o libertador. Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Então, aqui Deus suscita libertador. Aí, cortando história, né, vai contar aqui como é que foi e tal, mas Deus suscita. O povo peca, vem a servidão, o povo clama, Deus suscita libertador. Vamos para o versículo de número 30. Capítulo 3, versículo de número 30. Vamos ler? Assim foi Moabe subjugado naquele dia sob poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Vejam, irmãos, que Deus deu ao seu povo um período de paz longo, né? Serviu 18 anos. Aí teve um período de 80 anos de paz. O povo clamou e Deus deu paz. Aí a gente vai para o capítulo 4, e fechando esse ciclo e abrindo outro ciclo e encerrando assim a visão do que vai acontecer ciclicamente no livro de Juízes. Capítulo 4, versículo de número 1, vamos ler? Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eude. E qual que é a continuação da história? A mesma coisa. Aí Deus permite, fortalece um inimigo. O inimigo vem e o povo geme debaixo de servidão. E gemendo o povo debaixo de servidão, clama ao Senhor. Deus havia deixado de ser o Deus do povo? Deus prometeu que não invalidaria a aliança dele. Era o povo dele. Mas o povo dele gemia por causa da desobediência. Aí o povo clamava. E Deus misericordiosamente suscitava libertador. E vinha um tempo de paz. E daqui a pouco o povo voltava a pecar contra Deus. E foi girando, né? A roda foi girando, foi acontecendo assim, no tempo dos juízes, porque não havia rei. O rei físico, não simplesmente o rei físico, não. O rei físico era apenas uma representação. O povo não estava se apresentando como súdito do rei dos reis. Cada um fazia o que achava mais reto. Não, eu acho que isso aqui vai ser bom para mim. Eu acho que isso vai ser bom. Isso vai agradar a minha carne, vai satisfazer o meu desejo. Isso é o que meu coração pede. Cada qual fazia o que achava mais certo. Então, assim, irmãos, nós vamos estudar o livro de Juízes. E para a gente passar aqui adiante, eu quero rapidamente ressaltar algumas lições, algumas importantes lições para a nossa vida. Eu já falei, né, que os líderes dos juízes eram homens que representavam os líderes de Deus, que agiram como juízes, eram homens que, de alguma forma, representavam Cristo, mas eram tão limitados, mas mostravam o libertador perfeito que nós teríamos.
o libertador pleno, uma visão da graça, uma visão do Evangelho no livro de Juízes. E mostrando, né, àquele povo, suscitando naquele povo também, desde aquela época, a esperança no profeta que viria, que havia sido profetizado por Moisés em Deuteronômio 18. Um profeta que viria, que seria o profeta, o sacerdote e o rei perfeitos, que livraria definitivamente o povo de Deus. Mas vamos ver aqui rapidamente alguns pontos importantes que vemos no livro de Juízes. Primeiro ponto, graça. Graça. Aquele povo merecia a intervenção de Deus? Não merecia, não. Mas Deus manifestou graça. Aos que não a mereciam, Deus manifestou graça. Um outro ponto, irmãos, que eu quero ressaltar aqui, a integridade. Deus quer governar todas as áreas de nossa vida, não apenas algumas delas. Deus, Ele quer ser o Deus de toda a nossa vida. Juízes vai nos mostrar isso. Não apenas um Deus de partes segmentadas na nossa vida. Ele deve ser o Deus dos nossos sonhos, das nossas aspirações, da nossa família, dos nossos bens. Ele deve ser o Deus que rege e que reina integralmente na nossa vida. E não apenas em áreas estanques, áreas isoladas, nas quais eu permito que Ele haja, em outras eu digo, Deus, aqui quem reina sou eu. Integridade. Precisamos refletir a respeito disso. Agora, um ponto aqui muito interessante, esses pontos, irmãos, são ressaltados no livro de Tim Keller, né, sobre Juízes. Esse terceiro ponto, graça e lei. E Juízes vai mostrar para a gente uma aparente contradição que a gente vai resolver lá no Novo Testamento, em Romanos, quando a gente estudou os capítulos 1 a 8 de Romanos, né? Quando a gente falou da justificação pela graça, mediante a fé, e a gente percebeu que todos enquadrados em pecado, e Deus declarando Cristo Jesus pecado por nós, o justo sendo declarado injusto, para que nós, pecadores, fôssemos declarados justos. Então, esta tensão vai ser resolvida no Novo Testamento, através daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Mas aqui, então, em Juízes, nós temos um vislumbre de graça e lei. Por um lado, Deus exige obediência, porque é santo. Não é verdade? Ele exige essa obediência do seu povo. Ele é um Deus santo. Por outro, promete dedicação e fidelidade a seu povo. Veja só, ele exige obediência, mas diz que vai cuidar do seu povo. E ele não invalida de forma alguma a sua aliança, ele continua cuidando do seu povo, mesmo quando o povo não era fiel. Será que sua santidade, seus mandamentos ou suas promessas, deixa eu falar aqui, deixa eu recomeçar para ficar claro aqui. Será que sua santidade vai sobrepujar suas promessas? Uma coisa vai anular a outra? A gente percebe que não. A santidade e as promessas, elas continuam caminhando juntamente, e Deus vai se mostrando um Deus que abençoa o seu povo quando o seu povo obedece, quando o seu povo é fiel,
mas um Deus que não deixa o seu povo quando o seu povo é infiel. Deus não deixa o seu povo, continua investindo no seu povo. A gente percebe, então, esses dois pontos aqui, e quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vai entender melhor como estas coisas funcionam. Um outro ponto, irmãos, que eu quero ressaltar, a necessidade que nós precisamos de um avivamento contínuo na nossa vida. Um avivamento contínuo. Como assim? Vocês perceberam que durante os ciclos, né, que a gente falou que vão se repetindo diversas vezes em Juízes, o povo saía de um estado de paz e começava a pecar contra Deus. Quando pecava, vinha a consequência que era o sofrimento que Deus infligia ao povo. O povo clamava e Deus dava paz. Aí o que acontecia em seguida? O povo voltava a se esquecer. A necessidade de avivamento contínuo, irmãos, é para que a gente não se esqueça e não volte à apostasia. A gente precisa constantemente de buscar a Deus, constantemente. A gente precisa constantemente de estar na igreja, de orar, de ler a Bíblia em casa, de compartilhar a vida com outros irmãos na fé. A gente precisa constantemente de investimento na nossa vida, avivamento, na nossa vida espiritual, avivamento contínuo. Sabe por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, ídolos vão começar a aparecer no nosso coração. Concordam comigo? É a célebre frase de João Calvino, quando dizia que o coração humano é um canteiro de ídolos. Mais cedo ou mais tarde, ídolos vão aparecer na nossa vida. E se a gente descuidar, é só descuidar, a semente vai brotar, vai germinar, vai crescer e vai nos afastar de Deus sem que a gente perceba. E para a gente vai estar tudo bem, tudo bem. Eu estou servindo a Deus, mas com a vida bipartida, segmentada. Eu estou servindo a Deus, mas eu estou vivendo de uma forma que desagrada a Deus, mas não tem problema. Não tem problema, sim. O livro de Romanos vai nos ensinar, quando Paulo, falando sobre a graça, a justificação, quando ele vai equilibrando todos esses pontos que embrionariamente nós começamos a ver no Antigo Testamento, e Paulo levanta aqueles contra-argumentos, se antecipa a contra-argumentos e diz, então, vamos viver no pecado para que a graça seja mais abundante. Como viveremos no pecado, nós, o que para ele morremos? Avivamento contínuo, irmãos, para que a gente não se afaste de Deus, não nos afastemos do Senhor. Avivamento contínuo para que quebremos esse ciclo, que se deixarmos vai ser também realidade na nossa vida. Avivamento contínuo para não nos afastar de Deus. Um outro ponto, irmãos, importante, muito importante. Nunca confiar em nós mesmos, nunca, jamais confiar em nós mesmos. O nosso coração é tão enganoso, é tão pecaminoso, é tão corrupto. Precisamos de um Salvador verdadeiro, para quem todos os salvadores humanos apontavam por meio de seus defeitos e virtudes. E quando a gente olha para o livro de Juízes, vamos ver os salvadores humanos
tão necessitados quanto aqueles que eles salvavam. A gente vai ver, por exemplo, Gideão, que falhou, Jefté, que falhou. Será que Sansão falhou, irmãos? Sansão foi um desastre, né? Era o salvador humano ali, foi usado por Deus num período para abençoar o povo. Aí a gente percebe o seguinte: olha, os nossos olhos não devem ser colocados em nenhum outro, senão no único, o Senhor Jesus Cristo. É o Salvador único. Aí tem uma frase, então, interessante, né, pegando o começo do livro de Juízes com Otiniel. Com Otiniel aprendemos que Deus salva por meio de todos. Então o povo juntou ali e Deus salvou por meio de Otiniel, guiando o povo de Deus. Com Débora, que ele salva por meio de muitos. Muitos foram com Débora e Baraque. Com Gideão, que ele salva por meio de poucos, com 300 apenas. Com Sansão, que ele salva por meio de um. Sansão com uma queixada de jumento, vocês lembram aí? Sansão. Então, Deus salva por muitos, com todos, com muitos, com poucos, com um, mas Deus salva ao enviar o único. Deus salva por meio de um, o Senhor Jesus Cristo. O nosso coração sempre colocado nele. E sempre que necessário, irmãos, nos arrependermos, nos quebrantarmos e declararmos mais uma vez ao Senhor: Deus, que seria de mim não fosse sua misericórdia? Que seria de mim? O que seria de mim não fosse o sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo? O que seria de mim? E aproveitar que cada momento desse seja um momento, e sejam momentos nos quais a nossa fé vai ser mais firmada. Sempre que nos depararmos com nossas fraquezas, com nossos pecados, nos prostrarmos diante de Deus e falarmos: Senhor, muito obrigado por Jesus Cristo, aquele que nos livra do corpo dessa morte. Muito obrigado que por meio dele já não há condenação. Não há condenação. Por meio dele há paz, porque fomos justificados. E por fim, a soberania de Deus é vista em todo o livro de Juízes. O tema mais abrangente, talvez o menos percebido: Deus agindo. A gente viu ali nas leituras que fizemos sobre os ciclos, né, exemplificando os ciclos, que quando o povo errava, quem é que fortalecia o inimigo para corrigir o povo? Soberania de Deus. O povo errava, então Deus fortalecia Eglon. Deus levantava o inimigo que talvez de outra forma nunca incomodaria, mas por causa da falha do povo, Deus dá poder ao inimigo para ser vara, para corrigir o seu povo. Irmãos, esse é o livro de Juízes. Aqui a gente tem uma introdução e prosseguiremos com a graça de Deus, vendo mais alguns detalhes nas próximas semanas. A fidelidade de Deus prevalece apesar da infidelidade do povo. A soberania de Deus supera as expectativas e as tradições humanas. A fidelidade que prevalece a infidelidade e a soberania que supera tudo aquilo que se apresenta diante de nós. Alguma pergunta, irmãos, com relação ao que foi passado, com relação ao livro de Juízes, algum comentário? Sim, Carla, pode falar.
Ô, Carlos, só um momentinho, o William está trazendo o microfone para o pessoal ouvir. Eu me lembrei de uma história que eu já ouvi sobre Billy Graham, quando ele pregava num país, não vou me lembrar em qual país, mas num país muito destruído pela guerra, onde havia muitas minas terrestres e havia muitas pessoas mutiladas. E Billy Graham ali pregou sobre o amor de Jesus, sobre o arrependimento, a redenção. E havia ali um homem, Billy Graham pregava, havia um tradutor, e ali naquela plateia havia um homem sem as 2 pernas e os 2 braços, apenas o tronco, né? E esse homem pediu ao tradutor que perguntasse a Billy Graham: Jesus aceitaria um pedaço de homem? E o tradutor fez a pergunta e devolveu, né, a resposta de Billy Graham: Jesus aceita um homem em pedaços, com o coração por inteiro. E eu acho que isso se aplica a nós também. Talvez a nossa mutilação, nós aqui, como Igreja Presbiteriana em Ouro Branco, eu falo assim, né, cada um na sua individualidade. Não tenhamos mutilações físicas, mas talvez tenhamos maus hábitos, maus pensamentos, maus comportamentos, pecados tolerados, vícios, compulsões. E hoje pode ser o dia de nós deixarmos, orarmos e pedir a Deus: Senhor, tome conta do meu coração por inteiro, me dê graça, me dê honra, para que o meu coração seja todo seu. Aceita essa minha fragilidade, seja ela qual for. Aceita-me em frangalhos pelo pecado, pelo mau comportamento, pelo vício, pela compulsão, pela vida emocional frágil, mas me aceita, Senhor, e domina o meu coração por inteiro. Que essa possa ser a nossa oração. Amém. Amém. Graças a Deus. E é isso mesmo, né? Deus quer que o nosso coração esteja por inteiro. As nossas limitações, delas Ele cuidará. Delas Ele vai cuidar, vai trabalhar e vai nos ajudar a superá-las, né? Nós vamos finalizar, então, irmãos, com uma palavra de oração. Vamos orar inicialmente de forma silenciosa. Coloque sua vida diante do Senhor. Será que esse ciclo que foi falado é algo que reflete a sua vida? De repente, né, como a Carla disse, seja um momento de a gente assumir um compromisso de integridade. Deus, que só seja o Deus da minha vida toda, em todo o tempo, em toda circunstância. Que eu não apenas chore e continue a vida distante do Senhor, mas que procure colocar o Senhor como Rei também nesta área, também nesta situação específica da minha vida como servo do Senhor. Senhor, tire de nós todo e qualquer auto-engano, toda e qualquer pretensa justificativa. Nos desarme, Senhor, de modo que assim possamos nos prostrar verdadeiramente quebrantados diante do Senhor. O Senhor nos dá instruções, o Senhor mostra o quanto nos ama e um amor incondicional. Há as promessas condicionais, mas há um amor condicional, incondicional. E às vezes, ó Deus, unir as coisas
não é tão simples, mas o amor incondicional, que nos ama, que quer o nosso bem. As promessas condicionais que nos mostram os riscos de andar por caminhos que desagradam o Senhor. Ó Deus, e obrigado, porque o Senhor não impede o sofrimento, porque às vezes precisamos dele, não gostamos dele, mas às vezes precisamos. O sofrimento como um alarme para latejar e nos fazer acordar, voltar para o Senhor e cuidar da nossa alma. Senhor, obrigado, Pai, por ser este Deus amoroso, esse Deus zeloso, esse Deus que não retém a compaixão quando o seu povo, ainda que corrompido, suplica a sua graça e misericórdia. Muito obrigado, Pai. Que honremos o Senhor pelo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor merece. Acima de tudo, antes de todas as coisas. E sabemos também, não é por isso que honramos o Senhor, que devemos obedecer, mas sabemos também que o caminho da obediência produz uma vida melhor. E queremos viver bem também, Pai. Queremos usufruir de uma vida próspera, bem-sucedida, feliz. Ajuda-nos. Hoje, Deus não é o povo de Israel no meio de povos pagãos. Hoje é a igreja no meio de uma sociedade corrompida. Ajuda-nos a cuidar de nós, Deus, a nos preservar de modo que não incorporemos na nossa vida aquilo que a sociedade traz e que é contrário à sua palavra, mas que antes tenhamos a preocupação e o compromisso de querer ser sal e luz, de querer fazer diferença, de querer, ó Deus, influenciar com o Evangelho a sociedade. Ajuda-nos nesse grande desafio, Pai. Leva-nos em paz, nos dê um dia feliz, abençoado, na sua presença, e que mais tarde, ó Deus, tenhamos a alegria de poder continuar cultuando ao Senhor no dia do Senhor. Em nome do único, o Salvador, pleno e perfeito, profeta, sacerdote e rei, aquele que dá conta de garantir a nossa salvação até o final. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.